Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniela, sou professora de espanhol e estamos nós aqui seguindo novamente com verbos em passado. Já havíamos visto um tempo verbal em passado, agora seguimos para um outro tempo verbal que é muito utilizado, que é o pretérito indefinido, certo? Então, o que vamos ver? Vamos conhecer esse pretérito hoje e ver como ele funciona. É bem utilizado em muitos textos jornalísticos, textos literários, em reportagens, em tudo que vocês possam imaginar. E ele tem uma série de detalhes que para nós falantes da língua portuguesa às vezes são um pouco confusos. Então eu vou tentar hoje discernir as diferenças, procurar, sim, esmiuçar o tempo verbal da melhor forma possível para que vocês possam entender para que ele serve, como funciona e como ele deva ser utilizado, ok? Então vamos seguir com a nossa aula. Muito bem, muito bem. Então aí, aprenderemos sobre que tipo de passado é o pretérito indefinido, em que situações ele é utilizado, certo? Quais são as formas do verbo e a sua conjugação, seus respectivos marcadores temporais e exemplos de uso. Aí, antes de seguir, vocês vão perguntar assim, mas que tipo de passado é o pretérito indefinido, prof? Em espanhol, sempre lembrando que cada passado tem uma marca específica e é utilizado para um momento específico, ou seja, às vezes eu não posso alterar essa ordem. Dependendo do que eu quero dizer, dependendo do tipo de ideia que eu quero passar, eu não posso mudar isso, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com as formas que eu utilizo. E em que situações é utilizado também, ou seja, nem todos os passados podem ser intercambiáveis. Às vezes eu posso, em algumas situações, usar um tempo verbal no lugar de outro. E em alguns casos é quase impossível, certo? Então, vamos seguir e vamos ver quando eu vou utilizar este verbo, certo? Opa! Então, usamos os verbos em pretérito indefinido quando nos referimos a uma ação no passado já concluída. Como assim, prof? Que complicação é essa? O que é uma ação concluída? Eu penso assim, uma ação que teve 3 momentos específicos: início, desenvolvimento e conclusão. No próprio passado, ou seja, eu fiz quase uma pirâmide e essa pirâmide ela se fechou porque ela juntou esses 3 elementos e ela não tem mais nada neste exato momento, ou seja, toda ação aconteceu no passado, certo? E eu não tenho nada, nenhum tipo de marca que me leve para o momento atual. Nossa, prof, complicado? Um pouco, mas a gente vai descobrir que nem tanto e dá para a gente fazer uma boa leitura desse tempo verbal, aprender como funciona, aprender a utilizá-lo corretamente, sem muitos traumas, ok? Então, essa ação do passado não tem nenhum tipo de ligação com o presente, porque a ação teve início, desenvolvimento e conclusão no próprio passado, como eu disse agora. Utilizamos para nos referir a ação que aconteceu em um momento bem específico do passado. Aí vocês vão me dizer, poxa, prof, mas como um momento específico? Vimos que, já tinha comentado anteriormente que cada tempo verbal, em espanhol, cada passado, ele tem uma série de marcadores temporais específicos, certo? Algumas vezes esses marcadores são utilizados, algumas vezes eles não são utilizados, mas nesse caso, o pretérito indefinido ele tem uma série de marcadores muito bem especificados e que são utilizados, certo? Então vamos seguir, vamos ver como funciona o verbo. Então, aí tem um fragmento que eu tirei de uma biografia. Aí vocês vão entender o porquê depois, certo? E Juan Rulfo, como uma referência para vocês, é um grande escritor mexicano. Quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha na internet, vocês vão gostar dos textos. Então, é uma biografia e está falando sobre a vida de Juan Rulfo, certo? É um pequeno fragmento, então vamos a ela. Em 1934, se trasladou à Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. A partir de 1938, empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literárias. Bom, aí eu estou falando um pouco da vida do Juan Rulfo, como ele era um escritor, mas estamos falando sobre o que ele fez, ou seja, que ele mudou de cidade, onde ele trabalhou e o que ele começou a fazer depois que ele chegou a um determinado lugar. Então observem os verbos que estão marcados, que estão ressaltados aí no texto. O que você pode ver? Que esses verbos estão se referindo a um passado, ou seja, as ações que ele fez neste exato momento, nessa marca temporal específica. Temos marcas temporais específicas? Opa, temos 2 aqui bem chamativas, certo?
Essas duas marcas aí estão dizendo que nesse momento específico ele realizou determinadas ações, certo? E é isso que vamos ver agora, ou seja, quando utilizamos este verbo, de que forma ele é conjugado e para que ele serve, certo? Normalmente, os verbos em pretérito indefinido, eles são muito utilizados quando nós estamos falando sobre a vida de alguém ou sobre a narrativa da nossa própria vida. Então, por exemplo, alguém está curioso, quer saber o que nós fizemos desde pequenos, se viajamos, se não viajamos, se mudamos de casa, se não mudamos. Então, imagine, por exemplo, se numa redação está sendo solicitado isso em espanhol, ou se você tem que interpretar a vida de algum escritor, ou ler um texto jornalístico falando sobre alguém, e você tem que interpretar esse passado. Aí você fala, tá bom, mas quando eu uso isso? A gente usa exatamente em momentos muito específicos do tempo que você teve início, desenvolvimento e conclusão no próprio passado, certo? Então eu fechei, é como se fosse um triângulo, esse passado, e eu não tenho nenhum tipo de correlação com o presente, ou seja, tudo que aconteceu no passado permanece no passado e não tem correlação nenhuma com o momento atual. Qual é o problema, na verdade, do verbo em pretérito indefinido? Na verdade é que ele tem uma série de conjugações que nós temos que ter muito cuidado, porque elas têm algumas alterações. Então, como eu posso distinguir visualmente, em um primeiro momento, um verbo em passado? Certo? Temos alguns marcadores específicos, além dos marcadores temporais, que vamos ver depois, mas na própria conjugação. Então, antes de comentar qualquer coisa, lembrando que normalmente os verbos sempre têm 3 conjugações específicas, ar, er e ir. E normalmente 3 terminações específicas. Em alguns casos, o er e ir acaba tendo uma terminação única e uma terminação diferenciada para o a. E outros casos são separados, certo? Então vamos ver aí. Verbo cantar, eu canté. Tu cantaste, ele cantou. E podemos observar aí que temos um acento aí, bem específico, marcando a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular. Aí vocês vão me perguntar, prof, mas às vezes eu não lembro de colocar acento, às vezes eu faço a leitura e não olho os acentos. São importantes? Muitíssimo. Por quê? Porque muitas vezes em espanhol, um mesmo tempo verbal, vários tempos verbais têm uma forma de escrita muito semelhante ou igual. Então, esse tipo de, digamos, de marcação que eu tenho aqui, ela distingue exatamente um passado de um outro tempo verbal, como um presente, um subjuntivo. Então, é bom tomar muito cuidado quando fizer a leitura, ou mesmo quando for escrever, que se existe acentuação, ela está aí por um motivo e ela é necessária. Então, tomem cuidado com isso. Verbos regulares em indefinido sempre são acentuados em primeira e terceira pessoa do singular. São obrigatórios? Sim, são obrigatórios. E eu não posso ignorá-los, ok? Então tomem muito cuidado com isso. Primeira e terceira do singular, verbos regulares, indefinido, levam acento, ok? Então, seguindo. Eu canté, tu cantaste, ele cantou. Aí vemos nós outros. Cantamos, cantasteis e cantaram. Deriva deste o aqui. Posso escrever cantaram, prof? Não, porque eu vou estar me referindo a um outro tempo verbal que não tem muita coisa a ver com isso. Certo? Então tome muito cuidado. Tem cantaram em espanhol? Tem, mas aí eu já estou falando de um outro tempo verbal que não é esse. Então se eu colocar um aí, eu vou causar uma confusão gigante, eu vou estar falando de um outro tempo verbal, certo? Então tome muito cuidado com isso, certo? Terceira, segunda conjugação e terceira, a gente pode observar que elas são bem parecidas, nesse caso elas não são parecidas, são iguais, certo? Então lembrem-se, ó, o acento novamente aparecendo aqui. Eu comi, tu comiste, ele comió. Comimos, comisteis, comieron. De novo. Vivi, viviste, vivió. Vivimos, vivisteis, vivieron. Ou seja, se observarmos, nesses 3 modelos de verbos de formas regulares do indefinido, nós temos acento na primeira e na terceira pessoa do singular. Ah, ela vai na última pessoa? Não, nesse caso não. Muitas vezes, quando falamos de tempos verbais, a terceira do singular deriva a terceira do plural, mas neste caso não, certo? Então não teremos acento. Nesse caso o acento fica restrito à forma regular do verbo e a acentuação primeira e terceira pessoa do singular. Lembre-se disso, anotem, guardem e tomem cuidado, certo? Normalmente quando aparecem verbos com esse tipo de acentuação,
sempre dão uma ideia que podem ser passados. Há outros verbos acentuados? Sim. Então devemos tomar cuidado e fazer uma leitura um pouquinho apurada para não nos enganarmos aí, ok? Então seguimos. Ok, marcadores temporais. Uou! Nossa, prof, tudo isso, tudo isso. Muitos, muitos. Vou lembrar de todos? Gostaria que lembrassem, não sei se vão conseguir, porque é bastante coisa. Mas a recomendação de sempre, muita leitura, muito marcador de texto, marcando os verbos em indefinido, mas os respectivos marcadores que vocês encontrarem, como eu mostrei para vocês no fragmento de texto anterior, ou seja, eu ressaltei o tempo verbal e aí do lado, bem próximo a ele, já tinha um marcadorzinho temporal específico ali que ajudava a complementar a minha, digamos, a minha teoria que eu estava falando de um verbo em passado e do indefinido. Então, quais são os marcadores temporais? Esses são os mais comuns. Então, ayer é sempre o dia anterior ao hoje, então seria o ontem. Anteayer, o dia anterior, ou seja, anteontem, a noite. El outro dia. É lunes, passado, martes. Quando eu estou me referindo a um dia da semana, como neste caso é lunes, é martes, eu tenho que falar pelo menos de uma semana atrás, certo? Ou seja, tudo que passou do dia anterior, ou seja, minha referência de hoje, para trás, eu já uso o indefinido, certo? Então, minha referência de hoje, eu estou falando do dia anterior para trás, é sempre o indefinido. Marcas muito específicas, quando eu estou falando de datas específicas, como um dia de aniversário, como comemoração de uma data histórica específica. El dia 9, 12 de julho, junho, agosto, um dia, um mês e um ano específicos aparecendo, eu estou falando de uma marca temporal do pretérito indefinido. Por exemplo, el dia de la boda, del examen, de su cumpleaños. Mas não tem uma data, prof. Tem! Se a pessoa casou num dia específico e eu menciono el dia de la boda de Pedro, eu estou querendo dizer que o dia do casamento do Pedro é minha referência temporal nesse momento, certo? Então eu tenho, na verdade, um marcador temporal ligeiramente implícito aí. Estou dizendo o dia da boda porque como uma referência de quem, de quem sabe essa data. Então, na verdade, a gente já sabe o que foi no passado, e um passado que não é recente. Então, eu já estou falando indefinido, então já posso deduzir isso. Em Navidade, ou seja, no Natal, é dia de Todos os Santos, dia dos Santos. Ou dia de Finados. Qual marcador, digamos, qual data específica que é muito conhecida e digamos, amplamente, não vou dizer comemorada, mas reconhecida, certo? Ele vai ser utilizado também. La semana, la primavera passada, ou seja, eu estou falando de algo lá para trás, lembrando, sempre minha referência é o dia de hoje. Dia de hoje, marcha ré para trás. El fim de semana, mês, ano, verano passado, ou seja, não estou falando de algo recente, estou falando que algo já aconteceu. Em fevereiro, desculpem, outubro, 1989, 2006, lembra das marcas que eu vi, que eu mostrei no texto para vocês, duas datas bem específicas, falando do Juan Rulfo, das coisas que ele realizou em determinados momentos, então aqui aparecem. Hace unos días, un mes, un año, quando era niño, joven, estudiando. Sim, quando era niño, a gente está falando de um passado normalmente distante do momento atual, se estamos falando de pessoas adultas, ou seja, pelo menos 10, 12, 20 anos, certo? Então, também é uma referência de tempo específica. Então, a minha fórmula sempre vai continuar a mesma. Leiam muitos textos, textos variados, textos da América Latina, textos culturais, textos biográficos, textos que falem sobre a cultura em geral, certo? E vão fazendo a técnica dos marcadores. Achem o verbo, encontrem um marcador que corresponda ao verbo, marquem ele aí também. Lembrem-se da forma como ele é utilizado. Isso sempre vai ajudar vocês a não se confundirem, né, na hora de fazer esse reconhecimento. Mas aí você pode falar, prof, mas é tudo passado, mas vai fazer diferença eu saber um ou outro? Vai. Porque, por exemplo, se eu estou respondendo a uma questão e quer saber um momento narrativo específico de um personagem, eu quero saber se tal personagem realizou uma ação específica num determinado momento, se era muito importante ou não essa ação, se essa ação está, digamos assim, muito longe no tempo, se compararmos com o momento presente desse personagem ou dessa pessoa em questão, ou desse momento histórico que estamos falando, vai fazer diferença. Então, assim, muitas vezes, aparentemente, a gente pode falar, mas são todos passados, mas será que é tão complicado eu ficar falando de um e outro? Na verdade,
como estamos falando de um outro idioma que tem uma similitude muito parecida com o português, às vezes isso parece que não tem muita lógica, mas na verdade estruturalmente tem. Eles utilizam os 3 passados exatamente para discernir cada momento específico no tempo. Então, se a gente pular isso, a gente vai acabar, às vezes, sobreinterpretando uma questão ou interpretando erroneamente um texto, uma questão, algo que está sendo solicitado, certo? E lembrando, sempre associe o nome do verbo, a estrutura que ele é conjugado e os marcadores temporais. Por quê? Porque isso facilita muito na hora de estudar. Então, por exemplo, você sabe o que é um passado? Qual passado é? Lembre-se, nome, estrutura, para que é usado? Nome, estrutura, para que é utilizado. A partir do momento que vocês gravem dessa forma, fica muito mais fácil lembrar depois quando vocês necessitem responder alguma coisa ou seja solicitada, digamos, de vocês saber essa diferença entre os passados em espanhol, certo? Então tomem cuidado com isso, porque é um passado meio que pegadinha, assim, muita coisa e complica. Então vamos ver aí uma frase. Complete as frases com verbo indefinido regular correto. Então, uma pausa de 2 minutinhos no vídeo, leiam com atenção as frases, leiam com atenção profe, engasga. Leiam com atenção as frases, leiam com atenção as alternativas de resposta e já voltamos. Bom, voltamos e aí vamos ver a questão. Então, completa as frases com verbo indefinido regular correto. Tu, alguma coisa, los dulces de la fiesta, nosotros. Alguma coisa, em uma gran casa, ellos, en el Festival de Música Popular. Muito bem, muito bem. Então, como é que a gente pode eliminar? A gente pode eliminar exatamente pelas diferenças que já havia mencionado. Lembra que eu mencionei que a terceira pessoa do plural não termina em a, só em o? Ótimo, já eliminei 2 questões aqui. Eliminei 2, sobrou uma, ou seja, correta. Então, tú comiste los dulces de la fiesta. Nosotros vivimos en una gran casa. Ellos cantaron en el Festival de Música Popular. Uma sugestão, sempre que forem responder questões que envolvam tempos verbais, leiam com muito cuidado as alternativas que são oferecidas. Às vezes vocês têm algumas pegadinhas com alguns outros tempos verbais do passado, certo? E é muito fácil na hora da pressa, do nervoso, de muitas questões a serem respondidas, vocês se confundirem, certo? Então tomem muito cuidado, leiam com calma sempre as questões, observe o que está sendo solicitado e partam para a resposta, ok? Seguimos então? Mas como nada é tão bonito, né? 24 horas por dia, a gente entra naquela parte que todo aluno fala, ai, prof, juro mesmo que tem? Tem. Verbos irregulares. E lá vamos nós. Estava tão bom, né? Só regulares, mas infelizmente tem muitos. Então, o que são verbos irregulares? Uma definição. São verbos que apresentam mudanças nas formas em que são apresentados depois da conjugação, certo? Porque eles têm uma estrutura quando eles estão em infinitivo, a partir do momento que é solicitado o uso destes verbos em um tempo específico, neste caso o passado, eles vão ter algumas alterações. Aí vamos ver que tipo de alteração é essa. Que tipo de alterações são essas? Essas mudanças podem afetar a raiz do verbo, em alguns casos, a conjugação de um único sujeito ou de todos os sujeitos. Aí você fala, poxa, prof, tinha como complicar mais? Não, está bem complicadinho. Mas aí a gente tem uma fórmula bem bacaninha aqui que a gente vai colocar para que vocês vejam e aprendam a diferenciar os passados, certo? E as irregularidades do próprio passado. Porque muitas vezes você olha e fala, nossa, isso é um verbo em passado, prof, que estranho. Às vezes é. Às vezes você olha e fala, nem tem cara de verbo. Eu falei, concordo. Mas aí a gente vai conseguir discernir cada um deles, ver como eles funcionam e ver que tipo de irregularidade cada um deles possui, ok? Então vamos seguir? Então, verbos irregulares. Bom, para ajudar um pouco vocês não ficarem tão chateados, pelo menos serir, quando estamos falando dos verbos regulares em pretérito indefinido, tem uma única forma. Então, já é uma alegria, né? Você tem 2 tempos verbais pela forma de um. Então, yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. Você fala, nossa, que alteração, hein, prof? E nesse caso, sim, você tem uma fórmula, ou seja, uma estrutura que não corresponde em nada aos verbos originais, certo? Ai, prof, como eu gravo? Estudando muito, não tem muita alternativa, fazendo muito exercício, fazendo muita leitura. É assim que gravamos os tempos verbais. Infelizmente não tem outra fórmula. E sempre que você lê, ou seja, você acha que isso parece,
verbo em passado, marque, depois dê uma olhadinha nas regras, voltem no vídeo. Fala, corresponde, ótimo, estou certo, sei diferenciá-lo já, certo? Vamos seguir com mais verbos irregulares. Então, esses vocês viram, ele já tem alteração em toda a estrutura. As terminações se mantêm no geral, certo? Nesse caso, a gente teve uma alteração total na raiz do verbo, ou seja, não parece nem um tempo verbal que tínhamos visto anteriormente. Seguimos. E aí eu separei, na verdade, para que vocês possam verificar os verbos por irregularidade. Como assim, prof? E como tem várias irregularidades, eu separei alguns que seguem uma linha mais ou menos semelhante, certo? Então, o que a gente vai ver? Por exemplo, o verbo andar. O verbo andar, ele tem uma estrutura bem diferente do que imaginamos em geral, né? Você fala, pensaria em andar, andaste, mas, né? Mas não. Aí estamos vendo uma outra coisa. Então, anduve, anduviste, anduvo. Aí um recado essencial e lembre-se, verbos irregulares e indefinido perdem o acento, perdem o acento. Lembra a regra que serve para os regulares? Esqueçam, para os regulares ela não serve a questão da acentuação, certo? Irregular, perdeu acento. É irregular, perdeu acento. Ele vai ter aquele toquezinho de pronúncia? Sim, mas ele vai perder o acento literalmente. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Então, vai perder o acento. Então, aí eu tenho um verbo que é totalmente irregular, mas ele tem uma vantagem. A partir do momento que eu consigo a primeira pessoa, que é o andu, eu tenho a fórmula das outras todas. Aí eu só acrescento as terminações que são aquelas que usamos para os regulares também, certo? Então, quem entraria nessa fórmula? Os seguintes verbos. Nossa, prof, a gente usa esses verbos todos? Muito, vocês não têm nem ideia. Então, tomem cuidado com isso, que esses verbos são bem utilizados. Então, caber, yo ocupe, tu cupiste el cupo. Estar, yo estuve, tu estuviste, él estuvo. Poder, yo pude, tu pudiste, él pudo. Poner, cuidado com poder e poner, porque às vezes eles causam uma confusão muito grande de significado. Sim? Poder termina com de, yo pude. Poner, yo puse. Certo? Cuidado, porque esses dois verbos acabam virando pegadinha quando é para ter que responder algum tipo de questão referente à conjugação ou a uma questão interpretativa. Como ele muda muito a fórmula, você vai ler e fala, nossa, não tem nada a ver, prof. Eu falei, não mesmo, então tomem cuidado. Porque aí, se equivocar nisso aqui é facinho, facinho. Então tomem muito cuidado. Saber, yo supe, supiste, supo. Tener, yo tuve, tuviste, tuvo. Traer, yo traje, trajiste, trajo. Feio? Muito, mas existe. Venir, yo vine, viniste, vino, certo? Então, como eu dei a primeira pessoa para vocês desses verbos, vocês podem conjugá-las depois. Se quiserem fazer isso como exercício, é uma boa ideia. Então, vocês podem sentar, pegar um caderno, ó, aproveitar, pegar a primeira pessoa, conjugar pelas terminações, porque elas vão seguir a mesma regra, ou seja, a partir do momento que eu tenho a raiz alterada, como o do verbo andar, ela vai se manter para todas as pessoas, aí eu só acrescento as terminações, ok? E aí vocês podem conjugar esses verbos sem grandes problemas. Deixa de ser um exercício sugerido aqui pela prof. Certo? E aí temos outros tipos de irregularidades. Falar, ai, prof, não está ajudando, né? Não muito. Então, por exemplo, temos tempos verbais que algumas irregularidades se mantêm em alguns sujeitos específicos. Por exemplo, pedir. Eu marquei aqui e ressaltei que temos, na verdade, duas irregularidades. É a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Normalmente, quando a gente tem alguma coisa na terceira pessoa do plural, ela automaticamente gera a terceira do singular, ela acaba sendo um modelo para isso. Então você tem alguma coisa aí diferente na terceira pessoa do singular, provavelmente você vai ter essa diferença também na terceira do plural. Então, se observamos as primeiras duas pessoas, elas estão seguindo aquela regra que havíamos visto, não? Eu pedi, tu pediste, aí pidió, você fala, prof, onde está a diferença? Oh, trocamos o e por i aí, cuidado. Sonoramente, às vezes, quando a gente está ouvindo, a gente acaba não percebendo essa sutileza, mas na hora da escrita, ela acaba sendo bem marcante, tá? Então, tomem cuidado. Às vezes, vocês ouvindo isso, em algum lugar, talvez não pareça tão diferente, mas na hora de fazer uma leitura com calma, vocês vão perceber que tem uma diferença assim. Então, pidió. Eles pidieron. Ele pediu, eles pidieron. Então, a alteração que eu tenho na terceira pessoa do singular, eu vou manter na terceira pessoa do plural. Então, tomem cuidado, certo? E aí temos uma sequência de verbos que vão seguir a mesma regra. Por quê? Porque eles também vão ter
terão alterações dos mesmos sujeitos. E eu coloquei esses sujeitos aqui para ajudar vocês. Então, seguir, a primeira pessoa que eu não coloquei seria eu sigo, tu seguiste, ele siguió, certo? Então, lembrando que essas alterações todas afetam terceira do singular, terceira do plural e a alteração de e por i. Então, seguir, ele siguió, pedir, ele pidió, sentir, ele sintió, conseguir, ele consiguió, elegir, ele eligió, perseguir, ele persiguió, repetir, ele repitió, e reír, do verbo rir, rió. Cuidado, certo? Muito cuidado. E lembrem-se, por exemplo, se vocês esquecerem de colocar um acento no verbo reír, aqui a gente pode ter três coisas diferentes, só alterando um acento nessa palavra aqui, que a gente tem três formas. A gente pode ter um substantivo, a gente pode ter um verbo em presente, a gente pode ter um verbo em passado. Então tomem muito cuidado com os acentos e lembrem-se, aqui segue a recomendação da prof também, peguem um caderno, peguem um lápis, aproveitem, façam a conjugação desses verbos. Aí eu tenho a terceira pessoa que é irregular, as primeiras serão regulares, então seguir, então vai seguir a raiz do verbo, tá? Eu segui, seguiste, ele siguió. Certo? Assim como está no modelo. Tá? Aproveitem, usem isso como uma forma de exercitar e continue com bastante leitura, bastante material para pesquisar. E temos outras categorias de verbos irregulares. Falar, ai, prof, não tem fim? Não, tem bastante. Então, ler. Temos um verbo aí que termina com, tem duas vocais incluídas. Normalmente quando tem um verbo que tem uma vocal duplicada, uma vocal se mantém junto à raiz do verbo e a outra ela é alterada exatamente para que possamos fazer a conjugação. Aí temos a alteração também de terceira pessoa. Então, a partir do momento que eu tenho a terceira pessoa do singular com uma alteração, deriva-se isso para a terceira pessoa do plural também. Então, se observarmos as outras pessoas, elas seguem a regularidade de acento que havíamos mencionado. Então, eu leí, leíste, ele leyó. Aí trocamos o i pelo y, ou la y em espanhol. Leímos, leísteis, leyeron. Por quê? Muitas vezes sonoramente, ou por a escrita, a língua espanhola tem uma preocupação muito grande com a questão de estética e sonoridade. Então, muitas vezes as alterações elas são feitas exatamente para que a língua fique mais dinâmica e mais bonita, para que possamos ouvi-la, certo? Ah, se eu não escrever dessa forma, prof, tá errado? Tá, vai dar problema? Opa, com certeza. Então, tomem muito cuidado. Aí temos mais um conjunto de verbos que vão seguir a mesma regra. Por exemplo, crer, ele creyó. Oír, ele oyó. Poseer, ele poseyó. Contribuir, ele contribuyó. Caer, ele caió. Constituir, ele constituyó. Lembrando que, se só as terceiras pessoas têm essa regularidade, os outros verbos vão seguir a mesma regra. Então, crer, lembrando, um e se mantém com a raiz do verbo e outro segue na conjugação. Então, eu creí. Tu creíste, ele creyó, certo? E assim sucessivamente os outros tempos verbais, ok? Então tomem cuidado com isso. A partir do momento que vocês puderem, peguem um caderninho, peguem um lápis, façam o exercício, façam a conjugação desse verbo. Sempre bom para a gente guardar. E algumas outras irregularidades, como essas também que afetam a terceira pessoa. No geral, vocês observaram que há uma certa preferência pela terceira pessoa nas irregularidades, o que é bom para que a gente possa guardar isso como uma certa regra de uso, certo? Às vezes tem outras pessoas, sim, mas no geral elas afetam a terceira. Então, lembrando que afetando a terceira do singular, automaticamente a terceira do plural, que deriva da terceira do singular, acaba tendo essa regularidade, ok? Aí temos uma alteração também na terceira, só que aí a gente, em vez de trabalhar com o eixo EI, a gente trabalha com o eixo O, U. Então, trocamos o O pelo U. Então, dormir. Eu dormi, tu dormiste, ele durmió. Dormimos, dormisteis, durmieron. E aí temos o verbo morir, que é o único que está se encaixando nesse momento. Então, eu mori, tu moriste, ele murió. Certo? Que vai se encaixar nessa regra. Também o mesmo conselho, se puderem fazer exercícios, peguem um caderninho, façam a conjugação, observem o modelo, certo? Então, como vai ser? As duas primeiras pessoas vão seguir a regularidade e as terminações normais. A gente só vamos ter as alterações na terceira do singular e a terceira do plural, ok? E aí seguimos. Complete as frases com o verbo indefinido e irregular correto. Então, vocês vão dar uma pausa de 2 minutinhos no vídeo, ler com calma a questão e respondê-la.
ok? E já voltamos. Muito bem. Voltamos aí com as frases, então vamos ver aí. Completa as frases com verbo indefinido e irregular correto. Ele alguma coisa, muitos problemas em 2009. Alguma coisa muito enferma por 2 meses e ajuda de los médicos para recuperar-se. Então, primeira alternativa que temos aí, tenho. Opa, mas temos um problema aí que estamos falando de presente, então essa já não serve. Né? Então já eliminamos automaticamente. Eu tenho, estou falando de uma pessoa diferente, diferente, automaticamente estamos eliminando esta questão, certo? Aí temos duas aí, a B e a C. Tenía estuvo. Opa, aí estamos vendo um verbo com B e é bom para que eu fale uma coisa bem específica para vocês. Quando estamos pronunciando os verbos em espanhol, neste caso indefinido, a gente fala o V com som de B, estuvo. Mas nós escrevemos com V. Então tomem cuidado com isso. Fazer essa alteração de trocar o V pelo B na hora da escrita pode causar erros também, viu? Então tomem muito cuidado na hora que tiverem que fazer alguma escolha em alguma questão, certo? Porque este tempo verbal específico, ele não tem alteração, certo? Ou seja, a gente não troca V por B. Em outros casos, vamos ver que temos uma alteração num passado específico que vamos mencionar, que ele funciona assim, a gente altera uma coisinha dentro da estrutura e aí vai ter um B mesmo na conjugação. Neste caso não, o som é de B, mas a escrita é com V. Então vamos manter essa escrita. Então esse automaticamente está fora, então temos a resposta B. Ele tuvo muitos problemas em 2009, estuvo muito enferma por 2 meses e tuvo ajuda de los médicos para recuperar-se totalmente, certo? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido aprender as diferenças entre os verbos, que tenha sido uma aula e consiga ter clareado um pouquinho as ideias a respeito de como funciona o tempo verbal, como são os marcadores temporais, como são as estruturas deste verbo específico, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Sempre sigam as recomendações. Façam os exercícios, se possível, peguem aqueles verbos que estão com exemplo, usem eles. Façam frases, conjuguem esses verbos, usem os marcadores temporais. Quanto mais contato vocês tiverem com os verbos, mais fácil é vocês aprenderem como eles funcionam e em que situações específicas eles são utilizados, ok? Espero que tenha sido boa aula e nos vemos na próxima.